Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Isso aqui tem que prender. Como andamos de fé? É uma pergunta que de vez em quando nós precisamos fazer, porque estamos diante de uma dessas realidades que são fundamentais para a vida de um cristão. São José Maria Escrivá, no livro Caminho, que todos conhecem, fazia um comentário a respeito da fé que pode nos ajudar a começar essa nossa meditação. Ele dizia: a transigência é sinal certo de que não se possui a verdade. Quando o homem transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra, sem fé. Agora nos interessa a fé. Eu transijo, eu acabo abrindo mão da minha fé quando os acontecimentos externos como que me contrariam, me fazem duvidar da presença de Deus na minha vida. Isso é uma pergunta interessante, porque se eu transijo, significa que a minha fé está fraca, que eu preciso reforçar as minhas disposições de fé. Uma das consequências mais imediatas de uma fé bem vivida é justamente a confiança em Deus. Se eu, de fato, acredito que Deus é o provedor, que Deus nos dá tudo o que nós necessitamos, que Deus é nosso Pai, isso é o que nós acreditamos, que no nosso batismo nós somos transformados, nós somos feitos e adotados, feitos filhos de Deus e adotados como Deus. São João fica extasiado com isso e diz: olha como Deus é bom, que nos faz seus filhos, e nós o somos. Uma pessoa que se sabe filho de Deus, se abandona em Deus, confia em Deus. A fé sobrenatural, exige do homem uma atitude de submissão e de adesão. Submissão a Deus, porque Deus se revela, Deus diz quem Ele é e nos diz o que Ele espera das suas criaturas e quer que nós nos submetamos àquilo que Ele vem nos revelar. Submissão por um lado, submissão a esse Deus que se revela, e ao mesmo tempo a adesão àquilo que Ele revela, com tudo aquilo que nós somos, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade. Só tem sentido, talvez já tenhamos pensado isso mais do que uma vez, e o Catecismo da Igreja Católica reforça essa ideia, só tem sentido uma fé assim em Deus. Essa adesão incondicional e essa submissão àquilo que Deus ensina, aquilo que alguém ensina, só tem sentido uma submissão total e uma adesão total se quem nos transmite isso é o próprio Deus, porque Deus não se engana, nem pode nos enganar. Essa é a fé que nós queremos ter. Se nós vivemos assim, com essa fé, então entendemos que consequência necessária dessa fé é a nossa confiança inabalável em Deus. Faz já muitos anos, São João Paulo II, numa daqueles muitos jubileus dos jovens, né? Não a jornada, mas os jubileus que se davam muitas vezes por volta da Páscoa de cada ano, num daqueles jubileus, já faz muitos anos,
ele se dirigia, como fazia às vezes, provocando quase, né, aqueles que iam ter com ele. E ele dizia: de que viestes à procura? O que vieram procurar? Que viestes à procura? Se vos pusesses a caminho, não foi apenas por razões de diversão ou de cultura. O Papa sabia, São João Paulo sabia, que se fosse só por cultura, só por diversão, existiam muitos outros programas, talvez até mais aptos a proporcionar essa cultura ou essa diversão. Por isso ele pergunta: não foi por razões de diversão ou de cultura? Então, deixai que repita a pergunta: de que é que viestes à procura? Ou melhor, quem é que viestes procurar? A resposta só pode ser uma: viestes à procura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que todavia foi o primeiro a procurar-vos. A fé é digamos assim, essa resposta que o homem dá à procura de Deus. Deus toma a iniciativa. Papa Francisco dizia quase que inventando uma nova palavra, né? Que dizia que Deus, Jesus, primeiria. Ele toma a iniciativa, ele chega antes, ele se adianta. E com um Deus assim, que é capaz de nos amar dessa maneira, a nossa resposta qual é? O que é que nós vamos à procura? É uma procura que se alinha no coração de todos os homens, no teu coração, no meu coração, de todas as pessoas. Buscamos algo que dê plenitude à nossa vida. Mesmo quando não seja explícita, a busca da felicidade é uma constante no coração do homem. Às vezes pode ser que a gente não tome muita consciência, mas ela está aí, continuamente nos movimentando, nos levando à busca dessa felicidade. Nós, como cristãos, temos uma enorme vantagem sobre os outros. As pessoas que não têm fé, as pessoas que não conhecem a Deus, têm um trabalho gigantesco, né, na busca da verdade, da busca daquilo que pode trazer algum preenchimento aos seus desejos de plenitude, de felicidade, de eternidade. Nós temos uma grande vantagem, justamente porque temos fé, porque sabemos onde nós encontramos essa felicidade que o coração almeja tanto, em Deus. Nesse Deus que se apresenta diante de nós e que pede que nós demos a nossa adesão, que nós nos submetamos àquilo que Ele nos ensina. Essa é a música que toca por aí, atualmente, na sociedade. Em alguns lugares ainda se consegue ouvir, mas eu também sei que o ambiente é bastante adverso. Em muitos lugares e em muitos ambientes, parece como que se esqueceu de Deus, se deixou Deus no canto, se abafa a voz de Deus. Não fecha os olhos, né? Eu sei que o ambiente que nós vivemos, muitas vezes, é um ambiente paganizado, um ambiente que se nega a se aproximar de Deus, não quer saber de Deus, um ambiente onde se perdeu o sentido do divino. Há tempos atrás, os papas falavam da perda do sentido do pecado, que já é terrível. As pessoas começam a viver quase que indiferentemente a se algo corresponde ou não ao plano de Deus, à vontade de Deus. Passa um tempo e parecia que não podia ser pior, mas nós chegamos a isso, a um ambiente em que se perdeu o sentido do divino. São João Paulo II falava desse viver como se Deus não existisse. Nem levanto muito problema se Deus existe ou não, nem levanto muito problema se vale a pena ou não. Eu vivo, eu toco a vida, né? Como se Deus não existisse. Não perco tempo com isso. É terrível, mas é isso que nós vemos, né? Essas são as tentações que muitas vezes podem nos assaltar, cada um de nós.
Será que vale a pena tanto esforço, tanta coisa, tanto negar-me coisas que parecem tão boas, que os outros utilizam, que os outros aproveitam? Pode vir essa tentação. Mas sabemos que é muito verdade aquilo que São João Paulo II também dizia. Os homens do nosso tempo, talvez sem se darem conta, pedem aos crentes de hoje não só que lhes falem de Cristo, mas também que, de certa forma, lhe o façam ver. Essa é a nossa missão. A missão de uma pessoa que tem fé. Vê, toma consciência de que precisa levar essa fé aos outros, precisa mostrar essa fé aos outros. Mas, padre, acabou de dizer que as coisas não estão fáceis, está difícil, o ambiente é contrário. Muito bem, por isso mesmo vivemos de fé, como dizíamos no começo. É essa fé que nos enche de confiança que as coisas irão adiante porque Deus quer, não porque nós sejamos especialmente craques naquilo, capazes de fazer. Deus permite, Deus muitas vezes permite coisas que nós não entendemos. E Ele, Deus, sendo Deus, por ser Deus, pode o que nós não podemos, vai tirando coisas boas, inclusive das coisas que objetivamente são coisas más. E isso é o que a fé, uma fé robusta, nos leva a saber, mas saber assim, no íntimo, como vida nossa mesmo. Essa fé que é um dom de Deus, que, portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir, mas também, ao mesmo tempo, saber que essa fé se desenvolve com atos concretos na nossa existência, de abandono, de confiança, de certeza de que Deus é Pai, de que Deus vai realizando todas as coisas. Como é que os santos reagem diante de coisas que agradam muito ou de coisas terríveis, de coisas que não se entendem? Os santos se agarram em Deus, os santos não se perdem, porque eles sabem que Deus continua no comando de todas as coisas. Há muitos anos, acho que aqui nesse oratório tem gente que nem sabe do que eu estou falando, mas há muitos anos atrás, podem ver nos livros de história, houve um atentado em Nova York, cidade dos Estados Unidos, acho que até aí estamos todos sabendo onde nós estamos, uns aviões que foram sequestrados e entraram em prédios, 2 prédios enormes, 2 torres, as torres gêmeas, e derrubaram as torres. Um atentado terrível, uma coisa horrorosa mesmo, né? Um troço, parecia um filme de terror aquilo lá, né? Uma notícia daquela ocasião, guardei, porque me chamou muito a atenção e acho que pode nos ajudar quando a gente pensa na fé. A notícia dizia assim: João Paulo II acompanha muito de perto a evolução dos fatos nos Estados Unidos. Assim que recebeu a notícia dos atentados de 11 de setembro, retirou-se em oração, sem deter-se, vendo as terríveis imagens. Pouco depois enviou um emocionado telegrama a George Bush e no dia seguinte dedicou a audiência geral a rezar pelas vítimas, os feridos, seus familiares, os bombeiros, os governantes daquele país. Na sexta-feira, interrompeu ao meio-dia suas audiências para retirar-se em oração. Dirijo também agora o meu pensamento sofrido e solidário a todos os filhos dessa grande nação. Que Maria acolha os defuntos, console os sobreviventes, apoie as famílias particularmente atingidas. É assim que reage um santo. Não é que não se impressionasse, né? Mas sabe imediatamente ir para junto de Deus e olhar com Deus as coisas. São José Maria pediu os olhos de Cristo, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. A fé leva a ver as coisas como Deus as vê. São João Paulo II, naquela ocasião, não quis ficar assistindo, era um troço que passava toda hora na televisão, repetiam, mostravam cenas incríveis. Né? São João Paulo II não quis, não ficou, retirou-se em oração.
sem deter-se, vendo as terríveis imagens. Quase 20 anos depois, a humanidade volta a sofrer um baque que nós ainda estamos nele, não sabemos direito, porque as notícias não é que sejam muito unânimes, né? Parece que já chegamos no pico, parece que ainda não chegamos no pico, parece que ainda vem o pico, não sabemos ainda exatamente o que está acontecendo. O que faz o Papa Francisco? Né? Se vocês assistiram, talvez também lembrem e se arrepiem ao lembrar daquela bênção na Praça São Pedro vazia, o Papa sozinho, indo em direção ao Santíssimo, né, para depois nos dar a bênção com o Santíssimo, né, e naquela ocasião fez algumas considerações a respeito da fé, que aconselho, quem puder, no site do Vaticano encontra isso, né, a bênção Urbi et Orbi, que do dia 27 de março, de 3 meses atrás, 4 meses atrás, em que ele dizia, desde as semanas, que parece que o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor, de um vazio desolador que paralisa tudo. Revemo-nos temerosos e perdidos. Fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada, furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizemos angustiados, vamos perecer. Não obstante a tempestade, Jesus dorme tranquilamente, confiado no Pai. Acordam-no e clamam, vamos perecer. E Jesus os censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que tantas vezes nós trememos tanto? Né? Por que nós nos sentimos tão agitados diante de coisas que nos acontecem? Essa pandemia do coronavírus, sem dúvida nenhuma, provoca toda essa incerteza. Mas vale a pergunta, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O Papa Francisco, mais à frente, ia como que tirando um pouco do véu de todos os acontecimentos, dizia que a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas falsas e supérfluas seguranças. Talvez aqui haja uma das explicações para as nossas faltas de fé. As nossas fés, se pode se dizer no plural, essa fé, esses crer, né, falsos. Acabamos colocando a nossa esperança, a nossa certeza em coisas que não podem dar a resposta que nós esperamos. Só vale a pena, dizíamos no começo, e vale a pena repetir mais uma vez, só vale a pena, só tem sentido esse crer absolutamente, incondicionadamente, esse submeter-se absolutamente a Deus, e só a Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em coisas humanas, no nosso poder, no nosso saber, no nosso modo de ser, naquilo que nós somos capazes, se Deus deu boas qualidades, você vai resolver um monte de coisa, não tem dúvida que vai conseguir. Uns mais, outros menos. Só que sempre serão soluções humanas. Vai chegar uma hora, a tempestade bate e vem o pavor, vamos perecer. Porque chega uma hora se perde o controle. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E comentava o Papa, nessa tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Sentimos-nos num mar agitado e te imploramos, acorda, Senhor. E vamos ouvir novamente, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?
E nós percebemos, entendemos por que São José Maria tantas e tantas vezes propunha como uma jaculatória esse pedido: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta a minha caridade, o meu amor, mas aumenta a minha fé. Porque nós percebemos que faz falta. E é o que o Papa dizia: o início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos, afundamos. Precisamos do Senhor. Nós temos essa consciência, nós vivemos assim. Não é que precisamos de verdade crescer muito em fé? Não gostaríamos também nós de poder reagir como reagem os santos, com essa reação de fé? De imediatamente diante do conhecido, do desconhecido, do que agrada, do que desagrada, do que parece razoável, do que parece uma loucura, das coisas que convergem para uma solução de acordo com aquilo que nós imaginamos, quando as coisas vão exatamente pelo sentido contrário, qual é a reação de uma pessoa que tem fé? É a reação da misericórdia, da compaixão. É a reação de alguém que tem o coração em Deus e por isso mesmo sabe ver as coisas com os olhos de Deus. Era o que fazia Nossa Senhora. Nossa Senhora também não entendeu tudo o que foi acontecendo na vida dela. O que ela fazia? Ouvia, trazia para o seu interior e depois meditava naquilo. Guardava no seu coração e depois pensava naquelas coisas, procurava, dentro do que era possível, procurava entender o que Deus estava querendo fazer. Às vezes entendia, às vezes não. Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Essa cena quando Jesus tem 12 anos lá no templo, Ela não estava entendendo, não dá para entender. E, no entanto, Jesus dá aquela resposta forte, que também, por que vocês estavam me procurando? Não entenderam que eu tenho que estar na casa do meu pai, eu tenho que estar fazendo a vontade do meu pai. Nossa Senhora, na hora, não entendeu mesmo. Escolheu aquilo, para meditar no seu coração e passar do tempo, daí sim, daí foi conseguindo entender melhor. São Paulo nos dá um bom modo de viver. Ele, na carta aos Efésios, propõe: comportai-vos como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade. Viver como filhos da luz. O que é viver como filhos da luz? É viver como quem possui uma fé que é capaz de iluminar as coisas mais obscuras. Talvez, examinando a nossa vida, vemos que nem sempre nós agimos dessa forma, Talvez nem sempre a nossa vida haja bondade, justiça, verdade. Felizmente, que o Senhor nos perdoe todas as vezes que nós agimos mal, mas nasce aí também um desejo de agir conforme a nossa fé. Por isso dizíamos no começo, que não podemos transigir. Aquilo que nós acreditamos tem que ser o guia da nossa ação. De tal maneira que, se em algum momento nós nos desviamos, nós sabemos que nós nos desviamos, então temos como voltar. A fé nos dá esse caminho seguro, essa luz segura que nos mostra por onde nós temos que caminhar. A fé não é pura e simplesmente um sentimento. Os sentimentos ajudam muito, podem ajudar, melhor dito. E se Deus, junto com essa certeza, com essas ideias claras que nos vêm com a fé, o Senhor também nos dá um sentimento, agradecemos. Mas sabendo que a fé não é só sentimento. Sim, muitas vezes nos dá essa segurança,
essa sensação, né? Esse sentimento de segurança, de profunda segurança. Mas não esquecer, a fé exige sempre a adesão da vontade e da inteligência, daquilo que é ensinado por Deus, e essa submissão. Nós não inventamos a fé, nós não construímos a fé, nós procuramos conhecer a fé, conhecer quem é Deus e o que Ele nos propõe, para poder agir em consequência, justamente porque queremos viver de fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio nos dar a conhecer aquilo que o plano de Deus, a arquitetura que Deus montou, de tudo que tem que ser a sua criação. E nós acreditamos não num homem, por maior que seja, acreditamos em Deus. Os homens sempre podem nos falhar, Deus nunca nos falha. É em Deus que nós conhecemos, é em Deus que nós colocamos a nossa confiança, porque nele sabemos que nunca seremos confundidos. Talvez isso é o que levou São José Maria a escrever em Caminho: fé. Dá pena ver de que modo tão abundante a tem na boca muitos cristãos, e com que pouca abundância a põem em suas obras. Até parece que é virtude para pregar e não para praticar. Nós precisamos da fé, dessa fé verdadeira que nos leva a viver como filhos de Deus, a reagir como filhos de Deus, filhos queridos, a quem Deus garante a felicidade se nós nos colocamos nesse caminho e seguimos esse caminho. Se nós vivemos assim, se nos esforçarmos por viver assim, vamos aprendendo a viver essa espécie de paradoxo. Na verdade é mais que um paradoxo, nós estamos diante de um mistério que tantos santos já propuseram isso, já nos lembraram disso. Nós mesmos, na nossa vida, percebemos, já pensamos isso, né? Por um lado, nós temos que viver, agir, trabalhar, esforçar-nos, como se tudo dependesse de nós. Deus espera esse esforço, Deus quer de nós esses propósitos que a gente faz, pequenos propósitos, né? Não, muitas vezes coisas muito pequenas, muito simples, né? Mas que às vezes nos custam tanto. E aí é onde nós colocamos a nossa luta, de viver um minuto heróico, de pular da cama. Nesses dias, eu tenho ouvido isso recentemente bastante, nesses dias de frio, né? Não sei que frio, mas enfim, nesses dias de frio é tão difícil levantar da cama. Tá legal, eu compreendo que tem gente que tem dificuldade com frio, calor, com o que seja, né? Vamos pular da cama. É esse pequeno sacrifício, é viver de fé, é falar: Deus espera isso de mim. E depois Ele me devolve uma vontade fortalecida, uma capacidade de dizer sim à vontade de Deus. Quando Deus nos pede coisas, e às vezes a gente está assim meio mole, não consegue responder positivamente o que Deus nos pede, muitas vezes o problema é esse, né? Falta o treino, digamos assim, do esforço pessoal. Então, por um lado, fazer tudo como se dependesse de nós. E, por outro lado, ter essa certeza absoluta de que todas as nossas dores, aflições, desconcertos, incapacidades, ansiedades, tudo isso é resolvido pelo nosso Pai Deus. É Deus quem faz, é Deus quem resolve. Por isso, com Nossa Senhora nos acompanhando, aprenderemos a viver de fé. Aprenderemos a viver da certeza de que nós não temos mais motivos que os de agradecer as bondades de Deus, que nos quer verdadeiramente felizes. Entenderemos também com mais facilidade
aquilo que o nosso Padre disse tantas vezes. Somos felizes, vivemos a felicidade porque somos filhos de Deus. Estejam tristes os que não se sabem filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.